Oi, Claudinha. Olá, pessoal do Facebook também. Sejam todos bem-vindos. Vamos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre corpo mental. Vou esperar as pessoas entrando. Corpo mental já tem hoje? Posso colocar aqui? Oi? Posso colocar? Vou escrever aqui então. Corpo mental, tá? Sim, hoje nós vamos falar sobre corpo mental. Na verdade, essa semana nós vamos falar a respeito de todos os corpos, certo? Ontem a gente falou sobre os 5 corpos, demos uma geralzona. Hoje a gente vai falar de corpo mental. Amanhã nós vamos falar de corpo vital. E depois vamos falar sobre corpo espiritual. E aí a gente vai juntar tudo isso e vamos fazer uma sexta-feira bem legal, um sextou bem legal. Então vamos começar? Vamos esperar mais um pouquinho? Tá, vou dar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Michele, eu sou psicóloga, eu sou do Instituto Quanin e nós trabalhamos dentro da física quântica, nós trabalhamos dentro da psicologia, mas nós trabalhamos principalmente com o material humano. E o que significa isso? Nós amamos estar aqui com vocês, então eu fico muito feliz de todas as minhas noites estarmos aqui juntos, reunidos, para falar sobre algo muito legal. Esse bate-papo é muito gostoso com vocês. É sempre uma grande honra falar para pessoas, principalmente para as pessoas que ainda não me conhecem e passam a conhecer um pouquinho o nosso trabalho do Instituto. Lembrando que também no final da nossa live nós vamos fazer uma meditação, tá? Então, cada dia da semana nós vamos fazer uma meditação para o nosso corpo. Então, hoje nós vamos fazer uma meditação para o corpo mental. Depois nós vamos enviar reiki para o nosso planeta e nós vamos encerrar a noite com essa frequência, certo? Então, vamos lá? Vamos começar a falar então? Antes da gente falar sobre corpo mental, eu preciso resgatar um pouquinho ontem. Vocês lembram do que a gente falou dos 5 corpos? Então, eu tenho meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo vital, meu corpo supramental e meu corpo espiritual, certo? Esses 5 corpos, eles estão entrelaçados, eles conversam entre si o tempo todo. Só que a gente não tem muita consciência disso, tá bom? Hoje eu quero focar no nosso corpo mental, até porque ele dá bastante trabalho, não dá? As pessoas acabam se preocupando um pouquinho com essa questão do corpo espiritual, de evolução espiritual, mas eu quero dizer para vocês que o corpo mental atrapalha bastante quando a gente fala de evolução, tá? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho o meu cérebro, tá? Tô falando do cérebro mesmo, do órgão cérebro. Lembra, o corpo mental, ele responde ao órgão cérebro. Então eu tenho lá 2 neurônios, e esses 2 neurônios eles conversam entre si. E eles conversam através de impulso elétrico, ok? E esse impulso elétrico cria um campo, porque a gente não está falando só de 2 neurônios, nós estamos falando de milhares de neurônios, trabalhando o tempo todo para fazer suas conexões mentais. Então, no momento em que todas essas conexões estão acontecendo, isso cria um campo. E é esse campo que a gente chama de corpo mental inferior. Por que inferior? Porque ele está respondendo ao meu eu de agora. O meu eu de agora, eu sou a Michele, eu estou Michele. Então, quando eu falar do corpo mental, eu estou falando desse corpo mental que hoje se chama Michele, ok? E é um corpo extremamente importante. Por que ele é importante? Porque é através dele que nós aprendemos as coisas. É através dele que nós olhamos para o mundo e interpretamos o mundo. Nós sentimos através dele. Eu não sei se você compreende muito bem, porque eu posso até ter um estímulo físico, mas é esse corpo mental que vai interpretar este estímulo físico. Ou seja, nós nos conectamos a este mundo e às pessoas ao nosso redor através do nosso corpo mental. Quer ver um grande exemplo disso?
Quando você chega na frente de alguém, que você está frente a frente, e aí de repente você fala assim, nossa, eu não me identifiquei com essa pessoa. Ou até a gente usa uma terminologia um pouco até assim diferente, dizendo, ai, meu santo não bateu com essa pessoa. O que significa isso? Que quando você chegou próximo dessa pessoa, o seu campo mental e o campo dela se entrelaçou e nesse entrelaçamento você simplesmente teve informações a respeito dessa pessoa. Muitas vezes não são informações conscientes. Eu não entendo muito bem o que eu senti. Eu simplesmente sei que eu senti algo desconfortável. Eu tenho certeza que todos vocês já vivenciaram isso em algum momento. Ou até um outro exemplo disso, quando nós chegamos em um local, você está bem ali, super animado, de repente você entra nesse local e daqui a pouco você se sente mal, sei lá, meio estranho, e você tem uma percepção e você diz assim, nossa, esse lugar tá pesado, a energia daqui não tá legal. A gente usa realmente essa terminologia, mas por onde a gente capta isso? Como que a gente sabe? Realmente a gente está captando uma energia ou a princípio nós estamos fazendo uma identificação? Pois é, a princípio nós estamos identificando. O nosso corpo mental, junto com o nosso corpo físico, ele é mais denso do que os nossos outros corpos. Sendo assim, ele é o soldado de frente, é ele que chega e identifica. Então, nós captamos e mandamos essa informação. Mandamos a informação que aquele lugar não é tão bom assim ou é bom assim. Entenderam? E essa leitura nós fazemos através do nosso corpo mental. O nosso corpo mental, ele é a sede cognitiva do meu eu que está aqui. Então, tudo que eu interajo, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu aprendo, agora você está me ouvindo. E você está me ouvindo e guardando tudo no teu corpo mental. E para que isso? Para servir de repertório. Repertório para você viver, para você agir com as outras pessoas. Parece bem simples, não é verdade? Afinal de contas, nós treinamos isso todos os dias. Mas eu quero que você pense que o seu corpo mental, ele pertence a um grande gerador energético, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele funciona mantendo esse corpo mental o tempo todo ativo. Tanto assim, você consegue parar de pensar em algo? Você consegue simplesmente falar assim, não, agora eu não quero pensar em absolutamente nada? É muito difícil, não é? Na verdade, é quase impossível isso. Porque o corpo mental, ele tem uma utilidade para a gente. Nos manter conectados com o nosso agora. Nos manter conectados com o nosso eu e com as pessoas que convivem com isso. Ele é a sede da ação. Será mesmo? Pensa bem. Antes de você fazer alguma coisa, você não pensa? Não vem uma ideia na cabeça? E a partir dessa ideia você executa ou não uma ação? Será que eu devia estar assistindo essa live? Ou será que eu devia estar trabalhando? Será que eu devia agora comer determinada coisa? Nós estamos o tempo todo pensando. Mas o corpo mental, ele não serve só como fonte cognitiva e de racionalidade, como a gente pensa. Esse corpo, ele vem para nos ajudar a interpretar o nosso sentir. Ele vem para interpretar como sentimos as pessoas e como sentimos as coisas à nossa volta. Por que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo isso? Lembra lá que eu disse para vocês que o corpo supramental, aquele corpo que guarda registros de vidas passadas, ok, ele precisa se expressar. Afinal de contas, esse espírito imortal que hoje está aqui, Michele, ele precisa ter uma boca para falar, ele precisa ter condições de expressar todo esse conhecimento. E que corpo ele usa? Ele usa o corpo mental. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte,
apesar dele ser um corpo mais denso do que o supramental e do que o corpo vital, é através dele que o nosso eu superior conversa com a gente. É através dele que o nosso eu superior traz as experiências de vidas para cá. Entenderam isso? Então, além dele ser a sede do raciocínio, a sede cognitiva nossa, ele também serve para fazer com que este eu superior nos traga essas experiências de vidas passadas. Muitas vezes você está ali, isso é um grande exemplo que acontece, e você está conversando com alguém, está dando um conselho, a pessoa não está muito bem, e de repente você começa a falar coisas. E de repente você para e fala o seguinte: nossa, eu falei coisas que eu nem imagino de onde saíram, simplesmente fluíram através de mim. Você já deve ter passado por essa experiência alguma vez na sua vida, não é? Eu tenho certeza disso. Porque todos nós sentimos isso o tempo todo. E de onde vêm essas palavras que fluem através de nós nestes momentos especiais? Essas palavras vêm do nosso eu superior ou do nosso mental superior. E aí ele simplesmente descarrega essas informações no nosso corpo mental e o nosso corpo mental traz isso para nosso cérebro e para nossa consciência. E a partir daí nós transformamos algo ali inconsciente em um ato consciente. Eu quero que vocês entendam a força que esse corpo mental tem na tua vida. Por ele ser um campo eletromagnético, ele atrai outras pessoas, ou seja, ele atrai outros campos. Quantas vezes você já não pensou em alguém e essa pessoa ligou para você? E você disse assim: nossa, eu tive uma intuição. Será que realmente foi uma intuição ou foi uma conexão mental? Pense bem. Assim como, não sei se vocês já viram, uma constelação. Como funciona a constelação? Vocês sabem o que é constelação? A gente vai usar uma live para falar disso, mas deixa eu explicar rapidinho. A constelação é uma leitura de um campo mental. Quem criou essa técnica foi Bert Hellinger. Ele foi fantástico, porque através dela a gente resolve várias coisas. E é realmente isso. É uma conexão mental com mental. Aí você vai me dizer assim: Mi, mas isso não sei se eu acredito muito nisso. Isso parece meio fantasioso. Será mesmo? Você acredita no celular? Como que alguém simplesmente liga para você? Aí você fala: não, ela digita um número. Tá, e esse número manda uma mensagem para onde para tocar no seu celular? É em algum lugar, não é? E é exatamente assim que funciona o nosso cérebro. O nosso corpo mental, ele liga para outro corpo mental e manda uma informação. Uma informação, às vezes, até inconsciente. Você está lá parado e pensa: poxa, eu tô com muita saudade de alguém. E de repente essa pessoa simplesmente aparece para você, te liga, te manda uma mensagem, não sei. E você diz: nossa, essa pessoa é bruxinha. Ou essa pessoa tem algum poder paranormal. Na verdade, de paranormal, isso não tem absolutamente nada. É somente o entrelaçamento de dois corpos. Você consegue entender o que eu quero dizer com isso? Que você pode comunicar-se com outras pessoas através do seu corpo mental? E quantas vezes você faz isso de uma forma inconsciente? Bom, até quando for uma coisa consciente e você está enviando uma coisa boa, legal, não é? Então, quando você pensa assim: poxa, eu desejo o bem de fulano, eu quero que ciclano se dê muito bem no trabalho, eu quero que não sei o que seja muito feliz. Enquanto você está projetando essa ideia, que é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando de energia, eu estou falando de algo antes, eu estou falando de uma projeção mental que você envia para esta pessoa. E no momento que você envia isso para a pessoa capta. Só que ela não capta e ela não consegue diferenciar se aquilo é verdade ou não. Ela simplesmente capta uma ideia. E muitas vezes ela nem sabe de onde vem essa ideia.
qual é o local, ou seja, qual é a pessoa que enviou isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se você está sentadinho aí, façam esse exercício com as pessoas que você conhece. Pensa nessa pessoa e envie algo bom. Depois pergunta para ela, e aí, como foi isso? Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo de intenção energética, eu não estou falando de sentimentos, eu estou falando somente da projeção mental. E aí que está. Essa projeção mental, ela pode ser extremamente benéfica quando estamos conectados ao outro, quando enviamos coisas positivas ao outro, mas extremamente maléfica quando enviamos algo negativo. Por quê? Porque muitas vezes colocamos ali uma minhoquinha na cabeça da pessoa, a gente coloca uma implanta, uma ideia que na verdade ela nem sabe de onde é. Então assim, tome cuidado com as suas projeções mentais. Elas são extremamente poderosas. Todo mundo fala muito dos médiums, os médiums. O que significa ser médium? Médium é interligação, é você interligar algo a outro lugar, é o meio. Pois bem, todos nós somos médiums, porque todos nós temos os 5 corpos e agimos com os 5 corpos. O corpo físico ele é extremamente importante para que o meu espírito se expresse através dele. O meu corpo mental é extremamente importante, porque é através dele que meu espírito se expressa e expressa toda a sua vivência, todo o seu conhecimento. E aí você, como você está usando o seu mental? Você está criando ideias, campos positivos à sua volta? O que eu quero te dizer é que você é extremamente responsável por isso. Quando eu falo de reciclar lixo, eu não estou dizendo só de reciclar aquele lixo que você usa em casa, não, mas reciclar aqui, ó. Se você pudesse anotar todas as vezes do seu dia que você tem um pensamento ruim ou tóxico, quantas vezes você escreveria nesse caderno? Qual seria o tamanho dessa lista? Eu tenho certeza que você vai dizer grande. E é claro que é grande, e tudo bem ser grande. Nós estamos vivendo neste mundo agora, um mundo numa frequência um pouquinho mais baixa. Então a gente tem uma tendência a entrar em alguns outros campos, campos impostos por outras mentes. Vocês conseguem entender isso? Que quando você entra num lugar, as mentes se entrelaçam e aí tem essa troca de informação. Se a gente está num lugar muito legal e de pessoas que pensam extremamente positivo, quando a gente se conecta a essas pessoas, muito legal, não é? Aí a gente consegue ter até uma percepção legal de algumas coisas. Às vezes a gente aprende até de forma passiva com essa troca de informações. Mas quando é ao contrário, quando entramos em um local onde a energia é densa, onde as pessoas estão densas, ou ainda, quando a nossa energia é a energia densa. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a energia predominante do local será a energia que as outras mentes vão se conectar, vão se conectar por ressonância harmônica, que nós chamamos na física quântica. Então, aquele gerador primordial, ou seja, aquele que está mais forte, pensando mais firmemente, aquele que está convicto do que ele está pensando, será a mente que vai conduzir as outras ao seu redor. Você conseguiu perceber a influência que você tem no seu meio? A importância que você tem quando você fala de poder mental? Porque se você for a mente dominante do lugar, todas as outras mentes entrarão nessa ressonância. Então, preste atenção, tome cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa pode ser o que as outras pessoas vão pensar também. Você pode contaminar as outras pessoas com esse pensamento. Se for um pensamento bom, positivo, ótimo. Se não for,
Não é ótimo, é péssimo. E aí a gente entra naquela coisa que eu falei um tempinho lá de trás, do campo. Lembra do Sheldrick, do biólogo, que dizia que tinha um campo e nós se conectávamos a este campo? Então, nós nos conectamos a este campo com esse corpo mental, ou seja, com esse corpo mental inferior. E se nós nos conectamos, nós passamos informação e nós recebemos informação. Então, sim, quando a gente fala de corpo mental, uma andorinha faz verão, sim. Então, nós temos que nos preocupar no nosso padrão vibracional, mental. Por isso que uma mente sã permite que os outros corpos fiquem sãos. Não adianta se eu tiver um corpo espiritual que está já evoluído, que tem muita luz, ou um corpo físico saudável, ou um corpo emocional muito bom, mas se o meu corpo mental não estiver estável, ele adoece os outros corpos. Por quê? Porque ele é o carro-chefe da projeção. Ele projeta ali a ideia. E aí depois ele vai precisar que os outros corpos executem, mas ele vai puxar para que você realize aquilo. E aí é nesse momento que nós criamos as nossas crenças. Entende que é o nosso corpo mental que se instala a crença? Então você repete uma coisa, repete, 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 e a partir daí você criou uma crença, que pode ser uma crença positiva, que te impulsione a andar, mas a minha experiência como psicóloga diz bem ao contrário, que nós somos especialistas em criar crenças limitantes, crenças que nos seguram aí no lugar. E aí com frases bem assim, eu não sou merecedora, mas eu sou burra mesmo, olha que coisa idiota que eu fiz. E a gente vai repetindo isso. Lembrando que nós temos um cérebro que guarda todas essas informações e o nosso corpo mental depois vai executar. E aí você vai chegar para realizar uma tarefa que talvez nem seja tão complicada assim, mas aí ele vai buscar ali na nossa área de trabalho, sabe? Daqui do nosso computador, ele vai procurar na nossa área de trabalho e vai ver o seguinte: olha, a Michelle disse que ela não é capaz. Sendo assim, nem faz, desiste aí, para. E aí a gente paralisa, certo? Então, é a nossa mente, é o nosso corpo mental que faz com que a gente tenha medo. É ele que faça com que a gente tenha insegurança. Porque como ele está conectado direto ao nosso cérebro, e o nosso cérebro, lembra, a principal função dele é nos manter vivos, e para nos manter vivos, o que ele faz? Nos protege, guarda energia e nos protege. E aí, como que ele nos protege? Nos ensinando insegurança, nos ensinando medo, nos deixando nas nossas cavernas. E o nosso corpo mental, ele responde ao nosso cérebro. Olha que interessante. Quando você cria, quando você repete várias vezes a mesma coisa, isso passa a ser uma verdade para o seu corpo mental. E a partir desse momento se cria uma crença. Então vai aí, vai no seu computadorzinho, vai nessa área de trabalho, vê quais são as crenças que foram criadas e perceba que a grande maioria dessas crenças foi criada pela sua mente, pelo seu corpo mental inferior. Entende isso? Entende que o nosso corpo superior, o nosso eu superior, ele já tem conhecimento suficiente para trabalhar esse nosso corpo mental? Ele já tem coragem suficiente? Então, assim, toda vez que você sentir medo, lembre-se, é o meu eu menor que tem medo. Mas se eu vencer isso, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou passar por essas dificuldades. Eu vou chegar aonde eu quero. E aí que tá a grande fórmula disso tudo. Olhar para o nosso corpo mental e entender a importância que ele tem na ressonância com o todo, na criação das nossas crenças. Então, ontem eu falei um pouquinho
sobre criação mental, sobre forma-pensamento. O que eu falei sobre forma-pensamento? Eu falei que a forma-pensamento é uma ideia que nós projetamos e a partir daí nós passamos a alimentar. Aí a gente alimenta com energia vital. Amanhã eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Mas quantas formas pensamento hoje vivem com você? Presta atenção. Quantos medos e inseguranças você alimenta todos os dias? Quais são as frases padrões que você segue todos os dias? Do tipo, se eu não trabalhar muito, eu não vou ganhar dinheiro. Ou, eu não sou merecedora de ter um bom relacionamento. Sei lá, quais são as frases que te guiam na sua vida? Elas são criações do seu corpo mental. Então, é só colocar uma nova, é só substituir esta frase por outra. Só que lembre-se, para isso nós precisamos de autodisciplina. Lembra lá do nosso vídeo de autodisciplina? É exatamente isso. É ir lá e trabalhar este ponto, desmontar essa frase e colocar uma outra com efeito, uma outra que também faça sentido para você. Essa é uma forma pensamento positiva. Então, como que eu combato uma forma pensamento negativa? Com uma positiva. Então, por quê? Racionalize. Por que eu não sou capaz de fazer isso? Isso é uma verdade? Isso não é? Isso é meu eu inferior interferindo no meu dia a dia? Bom, pensa nisso, porque com certeza isso tem a ver. Então você imagina, você vai lá, cria uma ideia. E aí você sente, não sente? Lembra, o corpo vital é o corpo do sentir. E ele vai enviar esse sentimento. E às vezes é um sentimento negativo. É raiva, é ódio, é rancor, é insegurança. E isso vai criando o que nós chamamos energeticamente de miasmas. E o que são esses miasmas? Ele é a solidificação dessas ideias. É como se fosse o resquício dessas ideias que se solidifica através do ectoplasma e vira os miasmas. E esses miasmas ficam grudados no nosso corpo vital. A gente vai falar bastante deles amanhã. E é através desses miasmas, ou seja, desses pensamentos tóxicos, que criamos esse miasma e a partir desses miasmas nós criamos as nossas larvas astrais, as famosas larvas astrais. E por que elas são extremamente perigosas? Porque elas ficam ali instaladas no nosso corpo vital. E aí o corpo vital, lembra, é o corpo do sentir. Ele faz com que a gente vá se sentindo meio estranho, meio mal, meio depressivo, meio assim, sabe? E aí ele vai dando essa mensagem para o nosso corpo mental, dizendo assim, ixi, eu acho que ela não está muito bem. E a partir daí o teu corpo mental começa a operar dentro dessa ordem. Qual ordem? Ela não está muito bem. Entenderam isso? Entenderam qual é o problema de pensar negativo? Não é só porque se eu pensar negativo vai acontecer, ou se eu pensar negativo eu vou atrair. Não, eu posso pensar negativo e ficar criando esses miasmas em volta de mim e criando crenças que vão limitar o meu eu inferior para viver. E a gente não quer isso, né? Afinal de contas, nós viemos para cá para ser a melhor versão de nós mesmos, não é isso? Então, amanhã a gente vai falar mais de miasmas. Mas o que eu quero falar bastante é a respeito de ataque psíquico. E nós estamos vivendo hoje tempos de ataques psíquicos. E o que é isso? É justamente esse entrelaçamento das mentes. E das mentes muitas vezes doentia. Ou seja, você não está bem, a outra pessoa não está bem. E vocês ficam mandando essa energia um para o outro. O que muitas vezes as pessoas chamam de obsessão. Nossa, Mi, eu acho que eu estou obsediado. E aí eu pergunto, bom, você está obsediado por um espírito ou por uma pessoa encarnada? Porque se for por um espírito, é bem mais fácil a gente se livrar disso.
Agora, se for por uma pessoa encarnada, como que a gente trabalha esse ataque psíquico? Como que eu bloqueio essa mente para não atingir a minha mente? Ou até bem ao contrário, como que eu faço para que a minha mente não ligue para a mente dessa pessoa? A primeira coisa é manter nossa vibração elevada, é manter a nossa frequência mental afastada dessa pessoa. Ou seja, porque quando a gente não gosta muito de alguém, a gente fala, eu nem gosto tanto dessa pessoa, eu odeio essa pessoa é chata, é minha inimiga. Só que você acorda e vai dormir pensando na pessoa, né? Então você fica ali o tempo todo, porque fulano fez isso pra mim, porque ciclano fez não sei o que lá. E esse tempo todo você é entrelaçado com isso, ou seja, vocês passam a ser uma mente só. E aí você sofre o que a gente chama de ataque psíquico. Porque aí então, quando dá esse entrelaçamento, eu não sei mais se o que você está pensando é seu mesmo ou o que você está pensando é o que a outra pessoa está pensando. Isso é meio confuso. Se a gente for parar para pensar em ressonância, não. Quem me garante que o que você está sentindo agora, esse medo e essa insegurança, é seu mesmo? Quem me garante que o que você está sentindo absolutamente agora, ou pensando agora, é seu? Ou é fruto de uma outra mente? Uma outra mente que talvez esteja perto de você ou esteja em ressonância com você. Por isso, manter a mente com pensamentos positivos, manter a mente com pensamentos elevados, nos ajuda a ter essa desconexão, trabalhar o perdão, principalmente, e lembrando que cada um só entrega aquilo que possui. Quando a gente faz isso, a gente consegue desconectar dessas pessoas. Mas eu vou falar melhor para vocês porque eu vou fazer uma live só sobre ataques psíquicos e você vai entender o quanto isso acontece na vida da gente, tá bom? O que eu quero trazer para vocês, que é muito, muito legal, é o seguinte: é lembrar a nossa mente, o nosso corpo mental, ele serve ao nosso eu inferior. Ele serve a nós aqui, ao eu Michele, e através dele o meu eu maior se expressa, ok? Entendemos isso, certo? Mas o que eu quero explicar para vocês é uma outra coisa. Às vezes a gente se sente meio desmotivado, não é verdade? A gente sente que a gente não tem muita energia para realizar as coisas. Lembrando que quando a gente fala de energia, a gente está falando de corpo físico, a gente está falando de corpo vital, não é isso? Então, às vezes eu me sinto assim, tô meio desmotivado. A gente usa até essa palavra. Pois bem, a motivação, ela é algo físico, ela é algo mental, certo? Mas propósito é um outro lugar. O propósito, ele serve ao meu eu superior, ao meu eu espiritual. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Não importa se você está desmotivado, não importa, desde que você tenha um propósito. O propósito é muito maior do que a motivação. A minha motivação pode até acabar, não tem problema. Afinal de contas, ela precisa que você tenha dormido muito bem, que você tenha se alimentado, que sua mente esteja com pensamentos positivos, que você tenha conversado com pessoas, que você tenha se alegrado, que você tenha tido esperança. Ou seja, a motivação, ela é um conjunto mental. Vocês conseguem compreender isso? É isso, ela é uma projeção mental. E é difícil, né? A gente manter-se motivado todos os dias. Olha, quem tenta fazer dieta e ir para academia sabe do que eu tô falando, né? Tem dia que você acorda e fala assim, eu tô sem vontade, eu não quero ir, eu tô sem energia. A gente até fala, tô sem energia para fazer isso. Bem, não tem problema. Só guarde uma coisa aí dentro. Tenha um propósito. Porque o propósito, ele serve ao eu superior. O propósito, ele serve ao eu espiritual. Ou seja, ele é muito mais forte do que a motivação. O propósito não acaba. O propósito é o grande farol que vai te
conduzir nessa vida. E aí, quando acabar a tua motivação, ou naquele dia que você acordar meio ruinzinho, é só você se conectar ao seu propósito, certo? E aí pode ser propósito desde coisas pequenas como ir para uma academia até o propósito de viver, até o que você veio fazer neste planeta. Mas aí a gente vai falar de propósito quando nós formos falar de corpo espiritual. Mas lembre-se disso até lá, certo? Não importa. Acabou a motivação? Toque em frente. Lembre-se do seu propósito, que aí, com energia ou sem energia, você precisa continuar caminhando. Afinal, é assim que a gente evolui. A evolução ela é contínua e o nosso corpo mental inferior precisa compreender isso, que hoje ele se expressa, mas na verdade ele é um meio de comunicação do meu eu superior, ou seja, desse espírito que já viveu milhares de anos e que hoje habita esse corpinho aqui e que habita esse eu aqui. E esse eu que somos gratos, esse eu que é só através dele que esse superior pode se comunicar. Ok? Entendemos isso? Que bom. Vamos lá para a nossa meditação, então? Eu quero que todo mundo feche seus olhos. Respirem lenta e profundamente, permitindo somente que o seu coração e a minha voz te guiem. Eu quero que vocês vão respirando. Isso, bem devagar, sentindo cada parte do seu corpo, sentindo cada célula do seu corpo. E agora, neste lugar de respiração profunda, eu quero que vocês imaginem um lugar muito bonito. Um lugar onde você gostaria de estar exatamente agora. Vá para este lugar. Fique neste lugar. Perceba o cheiro deste lugar, a temperatura. Perceba tudo à volta. E agora, eu quero que vocês tragam à mente todas as coisas que te feriram, todas suas crenças limitantes. E eu quero que vocês plasmem como se fossem pedras, pequenas pedras. E à medida que você for plasmando todas essas ideias tóxicas, todos esses pensamentos, todas essas crenças, eu quero que você vá colando essas pedras no seu corpo. Isso mesmo. Vá pegando todas essas pedras e vá colando em seu corpo. Veja quantas ideias tóxicas e quantas crenças limitantes você carrega. Sinta o peso de cada uma delas. Sinta como é difícil carregar este mental inferior tão tóxico. E a cada pedra que você coloca, você vai se sentindo mais cansado e mais exausto, a ponto de você não aguentar mais carregar tudo isso. Permita sentir este peso, porque será a última vez que você vai carregar isso. Sinta quanto ela te limita, quanto essas ideias te prendem nesta armadura de pedra que agora está em volta de você. Agora, veja, você não consegue mexer seus braços, não consegue mexer suas pernas. Uma angústia cresce dentro do seu peito.
porque tudo está muito pesado. Sinta este lugar. E agora, eu quero que você simplesmente escolha palavras positivas e vá tirando pedra por pedra e vá substituindo essas pedras por uma palavra de incentivo, por uma palavra positiva, uma palavra que faça sentido para você. Vá substituindo essas crenças que te limitam em palavras motivadoras, palavras com propósitos. E à medida que você vai tirando pedra por pedra, você vai se sentindo reconfortado. Você vai percebendo que você tem mobilidade, que você pode ser exatamente o que você quiser ser. Você tem esta força realizadora. E ao tirar a última pedra, aquela que cega, aquela dos seus olhos, você consegue ver novamente o local aonde você está. Este lugar confortante, este lugar iluminado, este lugar que te abraça, este lugar no qual você se sente pertencente. Respire este lugar, permita que essa luz entre dentro do seu corpo. Sinta a leveza de uma mente sem toxinas. Simplesmente perceba o quanto você está leve e o quanto você pode voar. Respirando e sentindo esta leveza que acende dentro de você, em seu peito, uma centelha divina, que faz com que você pulse uma luz rosa e dourada muito intensa. Este é o lugar de libertação mental. Escolha estar neste local e conectado a este sentimento, a esta mente, a esta vontade, a este propósito. Eu convido a todos vocês para fazer a nossa oração e envio de Reiki para o nosso planeta. Eu peço que todos os reikianos se conectem. Quem não for reikiano, se conectem pelo seu mental, pelo seu coração, pelo seu espiritual, em um só coração, em uma só voz. Invocamos os mestres ascensos. Invocamos a presença de Mestre Jesus, Senhor dos humildes, Pai amoroso, Mestre dedicado. Senhor, nos traga sabedoria para cuidar de nosso mental, que possamos manter as nossas frequências mentais elevadas e conectadas à sua verdade e ao seu amor. Que possamos assim, com as mentes elevadas e o coração aberto, com as almas desnudas e descalços, envolver o nosso planeta nesta frequência de cura. Nós criamos agora, Senhor, essa frequência de cura em volta do nosso planeta. Somos co-criadores da verdade e, sendo assim, usamos todos os nossos corpos entrelaçados em nome do Criador, para que a cura se faça em nós mesmos, em todo o planeta. Pedimos a São Miguel Arcanjo sua intervenção, que ele possa neste momento, com a sua espada de fogo, adentrar em nossos lares
cuidar de cada um de nós, limpando todos os miasmas mentais criados por nós mesmos, limpando toda energia ectoplasmática tóxica em nosso corpo, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nosso planeta. Que toda doença física, emocional, mental e espiritual possa achar a cura neste momento. Em um só coração, em uma só voz, invocamos os mestres ascensionados que façam um cinturão de luz em volta do nosso planeta, trazendo a cura, nos fortalecendo e nos fazendo crer verdadeiramente que somos filhos de Deus, trabalhadores da luz. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Eu agradeço a presença de todos vocês e nos vemos amanhã às 21 horas e vamos falar sobre corpo vital, ok? Lembrando, gente, que isso não é uma aula, o objetivo não é uma aula, é só um bate-papo a respeito disso, ok? Espera um pouquinho que o Rolando quer dar uma... Olá, pessoas! Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui para dar um recado super legal, super importante. Hoje a gente colocou no ar o programa Flow do Ser. Então, tem um videozinho aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, explicando um pouquinho o que é, já com link para a página. São 7 vídeos que a Mi fez, né, do movimento do Flow do Ser, esse primeiro movimento. Depois vão ter outros que vão aprofundando os temas, mas que o conteúdo tá muito legal, super bacana e num precinho, ó, pequenininho, que é para todo mundo poder fazer, todo mundo para participar, para você comprar para alguém que você queira, que você você sente que a pessoa precisa disso naquele momento. Então, eu acho super importante para ajudar quem precisa nesse momento, tá bom? Então é isso e acho que é isso. Então, Gente, assistam aí, compartilhem, ajudem a gente a divulgar e vamos embora, vamos lá. Beijão para todos. Até a próxima. Tchau. boa noite, amados. Até amanhã às 21, ok? Beijo, beijo.